Vamos começar pela rejeição. Me parece, as pesquisas, especialmente a pesquisa de vocês, do meio, tá? Que é muito interessante, me parece o seguinte, olha, a rejeição equivale ao poder de transferência de votos. Tá? Ou talvez seja até maior. Aí precisaremos de novas pesquisas para chegar a algum tipo de conclusão. Mas, a princípio, eu vejo o seguinte, olha, o Jair Bolsonaro é um fenômeno político. Isso não há como negar. Tá? Ele, até meados de 2018, era uma pessoa, era um desconhecido na Câmara dos Deputados, era um personagem do baixo clero, mas do terceiro escalão do baixo clero, se assim podemos dizer. Ganhou a presidência numa situação muito específica e construiu, em 5, 6 anos, tá? Vamos chamar aqui de patrimônio político eleitoral inigualável, a não ser por um outro personagem, Lula. Bolsonaro e Lula, nas pesquisas, têm, em média, 95% de conhecimento no eleitorado. Imagine, nós temos um eleitorado em torno de 156, 159 milhões de pessoas. Em tese, 95% dessas pessoas conhecem Bolsonaro e Lula. Com a seguinte diferença entre ambos, eu acho notável, e esse relevo é para o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro. O Lula está há 36 anos na estrada, o Bolsonaro está há 6. Ele conseguiu, de fato. Uma proeza nesta eleição, nesta campanha até agora, é a posição do Flávio Bolsonaro, porque, individualmente, Flávio Bolsonaro quem é? Um senador do Rio de Janeiro. Né? Além disso, é desconhecido. Mas o sobrenome pesa. Pesa em que sentido? Em termos de transferência de votos. Portanto, o pai tem, de fato, um talento raro, é preciso reconhecer. A situação da extrema-direita que ele conseguiu aglutinar, veja, a extrema-direita sempre existiu. Tá? Nós temos todo o histórico dos atentados durante a ditadura, que são personagens da extrema-direita, entre eles Jair Bolsonaro. Planejou um deles e confessou publicamente para a revista Veja, a repórter Cássia Maria. Mas, enfim, ele aglutinou. Você trabalhou na cobertura do caso do Rio Centro, não trabalhou? Ou é minha memória que falha? No Globo, quando fez 30 anos, recentemente, mais ou menos recentemente, né? E aí fiz uma edição especial ali sobre o caso. Na época eu morava em São Paulo. Tá. Então foi minha memória. Enfim, essa extrema-direita, ela tem alguns aspectos que são sui generis. Um deles é o seguinte, olha, não existe extrema-direita moderada. Isso aqui nem cabeça de bacalhau. Você não vê e não verá. Né? Não achar que um candidato de extrema-direita é um candidato moderado, pode achar por conveniência pessoal, uma conveniência política, circunstancial, mas não é a realidade. Segundo, o que acontece com a extrema-direita hoje, aglutinada nesse bloco chamado bolsonarismo, que é um enclave dentro do Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, por N circunstâncias, inclusive monetárias, do ponto de vista de fundo eleitoral, etc., né? O destino dela está meio atrelado, de fato, como você observou, ao destino do Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro perde a eleição, ela tende a se pulverizar, mais do que já é pulverizada hoje.
ela não é maioria, ela não chega a 1/3 nas pesquisas. Ela tem simpatizantes, por conveniência ou não, N motivos. Mas esses simpatizantes, mais esse núcleo de extrema-direita, podem somar ali 25%, 30% do eleitorado, que é o que mais ou menos está delineado nas pesquisas. Mas, isoladamente, ela não tem essa força toda. O que predomina, e essa eleição está mostrando, e acho que vai mostrar mais do que nunca, é uma aliança de partidos de direita, que sempre houve na história brasileira. O Pedro fez um livro que mostra claramente isso. Essa aliança vai predominar e já começa a aparecer. Pelo menos alguns sinais estão visíveis. O Caiado é um deles. Goste-se ou não do Caiado, mas ele não é a extrema-direita bolsonarista. Ele está ali representando ou cumprindo o papel de representar um grupo de direita que é conservador de fato. São coisas diferentes, mas nesse caso há uma amálgama. E ele vai representar, enfim, exercer esse papel. Eu acho que teremos uma eleição muito interessante por N fatores, inclusive esse. O jogo pesado começa agora. As principais candidaturas estão postas e a fase de aquecimento passou. Você provavelmente já tem uma opinião sobre a eleição, mas ela é baseada no quê? A edição de abril da pesquisa Meia Ideia já está no ar. São dados exclusivos, sem filtros partidários, sobre a intenção de voto e o que o eleitor realmente está pensando. Quem é assinante premium recebe o relatório completo em PDF para não ficar sem argumento e para usar de base em debates e conversas. Além da pesquisa, você também garante acesso ao nosso pacote eleições com os bastidores de Brasília que você não lê em outro lugar. Tem ainda vantagens como descontos nos cursos do meio, acesso ao catálogo completo do nosso streaming e mais 2 newsletters especiais por semana com matérias e entrevistas exclusivas sobre o ping-pong político. São apenas R$15 por mês para ter informação antes de todo mundo. Assina o Meio Premium. Lugar de quem pensa de verdade é aqui, no Meio.